Bem-vindo a todos. Meu nome é Priscila, eu sou enfermeira do controle de infecção do Hospital Santa Casa. A comissão que é integrada por duas enfermeiras, né, que além de mim, Priscila, a Damiana também faz parte do nosso time, o Dr. Mário Krugner, que é o infectologista presidente da comissão, e a Francine, que é a técnica de enfermagem que compõe aí o time executor da CCIH. CCIH é uma comissão, né, que por legislação ela deve existir dentro de uma instituição de saúde, né, através da Anvisa, né, ela atribui aí aos hospitais para que tenham essa comissão com o objetivo principal de prevenir as infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, qualquer instituição de saúde, seja ela um hospital, uma clínica cirúrgica, um hospital de olhos, enfim, qualquer instituição de saúde precisa saber gerenciar os indicadores relacionados às infecções para que sejam alinhadas medidas de prevenção dessas infecções. Então, o objetivo maior é que o paciente ele entre na instituição, né, por um dado diagnóstico ou para realizar alguma cirurgia e saia melhor do que ele entrou, né, com a sua patologia sanada, com um procedimento cirúrgico adequado, e não que ele entre na instituição, seja admitido numa instituição hospitalar, adquira a infecção e em seguida esse paciente possa vir até a óbito, ou então aumenta o tempo dele de permanência nesse hospital, o que geralmente aumenta o custo, né, para o hospital, esse tempo prolongado de internação, né? Então, a CCIH está aí para trabalhar dessa maneira. A CCIH também tem uma interface muito grande com todos os setores do hospital, né? Não só com os setores que são ligados diretamente à assistência dos pacientes, né? A CCIH, então, tem uma ligação muito forte com a equipe da higienização, porque a gente entende que um ambiente limpo é um ambiente seguro, então a equipe da higienização tem um papel fundamental na prevenção dessas infecções. A equipe da manutenção tem o seu papel na prevenção das infecções, a farmácia, né, faz o controle do antimicrobiano, o estoque dos medicamentos, tudo isso está relacionado ao controle das infecções. E a equipe assistencial, né, que é quem faz realmente a prevenção das infecções. A enfermagem, a medicina, a fisioterapia, são os profissionais que estão diretamente ali manipulando e manejando os pacientes. Então, eles são os verdadeiros profissionais que fazem a prevenção dessas infecções. A CCIH gerencia os indicadores, propõe protocolos de prevenção, mas a gente entende que todos são responsáveis por essa prevenção. Então, dando continuidade na apresentação, a gente precisa falar um pouco sobre cadeia de transmissão das infecções relacionadas à saúde, né? IRAS, né? Hoje em dia a gente utiliza mais essa terminologia, né? IRAS, que são infecções relacionadas à saúde, né? Até pouco tempo atrás a gente usava infecção hospitalar, o que não está errado, mas hoje em dia essa terminologia ela é mais aplicada. Infecção é resultante do desequilíbrio entre o mecanismo empregado pelos micro-organismos para causar a doença e a resposta do hospedeiro para impedir essa agressão. Por isso é extremamente importante conhecermos os meios de transmissão para podermos criar medidas preventivas. Então, o que é a infecção propriamente dita? A gente entende que o nosso organismo ele é totalmente colonizado por micro-organismos, principalmente as bactérias, que na maioria das vezes até contribuem com a nossa digestão, né, com a proteção da nossa pele, nos traz proteção, né, o contato com alguns vírus, né, estimula a produção natural de anticorpos, né? Então,
o nosso organismo, ele vive, né, simultaneamente com a presença desses micro-organismos. Mas a partir do momento que o meu organismo entende como sendo um agressor, um invasor, né, a presença de vírus, bactéria ou fungo, isso é infecção, porque o nosso organismo começa a apresentar através do quê? De febre, através de mudança de coloração de secreção, através de rubor, calor, através de espirros, né? Então, infecção é isso, é quando o meu organismo ele responde à invasão de algum micro-organismo. Daí então a gente precisa trabalhar a questão relacionada à cadeia de transmissão, né? Porque o que a gente quer evitar é que as infecções não sejam transmitidas de um paciente a outro, né? E como é que acontece essa transmissão? Essa transmissão inicialmente, né, ela acontece através de um agente infeccioso, como foi dito, né? Então, uma bactéria, um fungo, um vírus, um parasita, que em seguida habita aí um reservatório ou fonte, né, que pode ser pessoas, água, soluções, medicamentos, equipamentos. Esse reservatório, principalmente chamando a atenção de vocês, pessoas, né? Dentro de uma instituição de saúde, nós profissionais somos os principais reservatórios de micro-organismos encontrados aí nas instituições de saúde. Por quê? Por conta das mãos, né? Essas mãos dos profissionais que ao mesmo tempo salvam, infelizmente a realidade é que elas podem sim levar um paciente a óbito, né? Por isso que a gente trabalha muito a questão da higienização das mãos, que é um fator, um procedimento totalmente simples, né? Mas que é possível salvar vidas, né? E nós, enquanto profissionais da saúde, somos um reservatório importante desses micro-organismos, né? Água e soluções. Dentro do hospital, dando um exemplo aí para vocês, dentro do hospital a gente tem um controle rigorosíssimo da água, né? Que enche os reservatórios, as caixas d'água, né? Então a gente faz mensalmente, em alguns setores como hemodiálise, diariamente, análise da água que abastece o hospital, né? Porque a gente entende que se essa água tiver algum contaminante, né, alguma bactéria, algum fungo, ela pode e vai ser utilizada na cozinha para preparar a alimentação, ou mesmo no banho, ou mesmo em curativo, ou mesmo na higienização das mãos, e pode ser essa água então um reservatório de um micro-organismo. Então a gente tem que estar sempre próximo aí e atento com a qualidade da água. E dando mais um exemplo importante, que são os equipamentos, né? A gente sabe que a instituição de saúde, principalmente as UTIs, principalmente os setores mais críticos, a gente tem muito equipamento, né? Centro cirúrgico, UTI, então são ventiladores, são bombas de infusão, grade de cama, de leito, que são reservatórios importantíssimos também, né? Se a gente não faz a higiene ambiental adequada, a gente pode estar tendo aí um potencial reservatório nesses equipamentos, tá? E dando sequência aí na cadeia de transmissão, vem a porta de saída. Porta de saída, né, do paciente, que pode estar representada através das excreções, da secreção, da gotícula. Então, é tudo que a gente presencia diariamente, né? Excreções, paciente secretivo, né, com uma traqueostomia que precisa aspirar esse paciente, ou mesmo paciente que esteja espirrando. Tudo isso são portas de saída. Depois, o modo de transmissão de uma infecção, que é importantíssimo, né? Que essa infecção ela pode ser transmitida através do contato, né? Então, eu toco em um paciente, não higienizo minhas mãos, toco em outro paciente. Esse é uma doença, né, que pode ser transmitida através do contato. Por exemplo, os micro-organismos multiresistentes, né? Que a gente sabe que é um problema a nível mundial, que são bactérias
que praticamente não existem antibióticos para serem tratados, né? As infecções relacionadas a essas bactérias, e são bactérias que são transmitidas através do contato, né? Eu manipulo uma superfície, não higienizo minhas mãos, manipulo a superfície do outro paciente e aí eu estou levando aí de um lado para o outro essa infecção, esse micro-organismo. Aéreo é uma realidade que nós estamos vendo aí diariamente, né, através do Covid, né, com a vinda do Covid, que é uma doença transmitida via aéreo, porque são partículas bem pequenas, né, são partículas menor que 5 micras aí, então a gente essas partículas elas ficam dispersas no ar, elas podem ficar por um longo período de tempo, né? Então, esse é um outro modo de transmissão. A tuberculose também é transmitida através desse modo de transmissão aéreo. Gotículas, que é o caso da H1N1, que a gente encontra com menor frequência no hospital, né, que é transmitida através de perdigotos, que são partículas um pouco maiores, né, do que os aerossóis, e também a meningite é transmitida através de gotículas. Tudo isso, então, é um modo de transmissão dentro de uma cadeia das infecções relacionadas à assistência à saúde. Em seguida, nós temos a porta de entrada. Porta de entrada que pode ser trato gastrointestinal, pode ser trato urinário, trato respiratório, pele não íntegra, mucosas. Porta de entrada está muito relacionado, pessoal, com os dispositivos, né? A gente encontra dentro do hospital pacientes muito graves, na maioria das vezes os pacientes da UTI, que necessitam de dispositivos invasivos para sua sobrevida aí, né? Necessitam de um catéter venoso central porque estão dependentes de drogas vasoativas, eles necessitam de uma ventilação mecânica porque não têm condições de respirarem, né, sozinhos. Eles necessitam então de uma sonda vesical de demora, né, para que a diurese seja quantificada, para que a diurese seja monitorizada. Então, tudo isso, esses dispositivos que são necessários para a vida do meu paciente, se não existe um cuidado adequado com a minha sonda, com o meu CVC ou com a minha ventilação mecânica, todos esses dispositivos podem se tornar verdadeiras portas de entrada de infecção, né? Então a CCH trabalha nessa situação aí também dos dispositivos, né? Proporcionando aí protocolos de prevenção, de cuidado desses dispositivos, tá? Para que a gente possa evitar que um dispositivo que é tão importante para a sobrevida do paciente seja um vilão aí na vida dele. E por último, o hospedeiro suscetível, né, que são os pacientes imunocomprometidos, os pós-operatórios, os queimados, doenças crônicas, RNs, idosos. É todo o nosso público, né? Aqui na Santa Casa nós temos pacientes renais crônicos, pacientes oncológicos, né? Então eles são pacientes suscetíveis, né? Naturalmente suscetíveis a adquirirem uma infecção. E aí então a CCH trabalha na tentativa de quebrar esses elos, né? Quebrar o elo para que não ocorra essa cadeia de transmissão. Então, dentro do agente infeccioso, qual que é a maneira que a gente trabalha para evitar que esse agente infeccioso dê continuidade na cadeia de transmissão? É a identificação rápida desse micro-organismo, é o tratamento antimicrobiano adequado, é a descontaminação seletiva, é o próprio controle dos antimicrobianos, tudo isso a gente trabalha dentro dos agentes infecciosos para evitar as infecções. E dentro da fonte, né, o reservatório, a gente trabalha as boas condições de saúde e higiene pessoal, principalmente a questão da higienização das mãos, a limpeza ambiental e de materiais, a desinfecção, a esterilização que acontece lá na central de materiais, que é importantíssimo, né? Os materiais cirúrgicos, a gente não tem um rigoroso
uma rigorosa esterilização, um rigoroso processo de desinfecção, né, a gente tem todos esses equipamentos utilizados como reservatório-fonte. Então, a CCH também trabalha muito próximo à central de materiais para evitar que aconteçam as infecções. A porta de saída, né? Como é que a gente trabalha para evitar as infecções dentro da porta de saída? Através do uso adequado dos EPIs, novamente através da higienização das mãos, através do descarte adequado dos resíduos, através da contenção das secreções e excreções e através da tosse com etiqueta, tá? Dentro do modo de transmissão, qual que é a maneira que a gente trabalha para prevenir as infecções? É através, novamente, da higienização das mãos e da higiene ambiental, através do sistema de isolamento, através das precauções específicas, né, que a gente vai falar logo adiante, que são as precauções por contato, gotícula e aerossol, através do cuidado no preparo e transporte de alimentos, através da limpeza e da desinfecção e da esterilização também. Dentro da porta de entrada, como que a gente pode trabalhar para evitar as infecções e para quebrar esses elos? A higienização das mãos aparece novamente. A técnica asséptica para poder manipular os dispositivos. Os cuidados com as feridas é importantíssimo, né? Porque feridas está ali sem epiderme, né? Tá uma pele não íntegra, então pode ser uma porta de entrada. Então a gente trabalha com cuidado com as feridas, em conjunto com a comissão de curativos, principalmente. Cuidado com os dispositivos invasivos, então a gente fala muito sobre bundles de prevenção das infecções, né? Cuidado pré, intra e pós-operatório, né? A gente sabe quando o paciente está no centro cirúrgico ali, ele está todo suscetível à infecção. E por último, o hospedeiro suscetível. O hospedeiro suscetível a gente trabalha de que maneira? Tratamento de doenças de base, reconhecer os pacientes de risco, educação do paciente e o familiar, né? A gente precisa muito envolver o familiar no cuidado desse paciente, na prevenção das infecções desse paciente. E a imunização, né? A gente está sempre junto com a equipe do SESMIT, da Medicina do Trabalho, tanto relacionada à imunização dos profissionais, quanto relacionada à imunização dos pacientes, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre uma medida importante de prevenção das infecções, como eu havia dito para vocês, que a partir da forma de transmissão das infecções, a gente precisa adotar as precauções padrão e as precauções específicas, né? Precauções padrão são precauções que a gente vai implementar no cuidado de todos os pacientes, independente da patologia que esse paciente tem, né? Então, através da higienização das mãos, através da utilização de luva e avental em caso de exposição a fluido corpóreo, através do uso do óculos e da máscara, através do descarte adequado dos perfurocortantes. Então, essas precauções, elas são utilizadas para todos os pacientes, independente do tipo de patologia que ele tenha, né? Então, implementando essas precauções, eu estou tanto evitando o risco para mim enquanto profissional e estou evitando as infecções cruzadas. Em seguida, eu tenho as precauções de contato, né? Precauções de contato, que é um dos isolamentos que a gente tem com maior frequência dentro do hospital, que a gente utiliza em caso de paciente colonizado ou infectado por micro-organismo multiresistente. Para eu prestar o cuidado a esses pacientes, eu necessariamente preciso utilizar luva, avental, eu preciso ter o uso individual dos equipamentos, dos materiais de bolso, estetoscópio, termômetro. Preferencialmente eu tenho um quarto privado para deixar esse meu paciente, mas se eu não tiver um quarto privativo, eu posso fazer uma coorte, né? Quando eu tenho 2 pacientes colonizados pelo mesmo tipo de micro-organismo, eu faço um coorte desses pacientes. Então, as precauções de contato, elas são implementadas nessas situações que eu acabei de falar, desses pacientes infectados por micro-organismos multiresistentes. Qualquer pessoa que entre nesse quarto, seja ele da enfermagem, da higienização,
né, da manutenção, qualquer pessoa, para entrar dentro desse quarto, ele tem que respeitar essas precauções, tá? A gente fala que, independente de eu manipular diretamente meu paciente ou não, toda a superfície que faz parte da unidade de leito do meu paciente, ela pode estar colonizada e contaminada com o mesmo micro-organismo do meu paciente. Então, todo mundo, todos os profissionais precisam se paramentar de maneira adequada. Em seguida, a gente vai falar das precauções por gotículas, como eu havia dito, a gente utiliza essas precauções no caso de H1N1, no caso de meningite, tá? Que são doenças que são transmitidas através de gotículas, perdigotos. Então, eu, enquanto profissional, para entrar dentro do isolamento por gotículas, eu preciso utilizar a máscara cirúrgica. E o meu paciente, caso precise ser transferido, ele também vai precisar utilizar a máscara cirúrgica. Então, eu tiro meu paciente lá da ala, vou levar para fazer um raio-x e ele está em precaução de gotícula, ele vai precisar utilizar a máscara cirúrgica. Lembrando sempre que a higienização das mãos está sempre fazendo parte aí dessas precauções específicas. E por último, as precauções para aerossóis, que a gente tem utilizado com mais frequência no caso da Covid, né? Que eu, enquanto profissional, preciso eu preciso usar a máscara N95 ou PFF2. O meu paciente, caso necessite de transporte, vai utilizar a máscara cirúrgica. O quarto, preferencialmente privativo, né? Se eu tenho 2 pacientes com Covid, eu posso colocá-los junto, tá? E higienização de mãos sempre. Após, a gente vai falar um pouquinho sobre o cartaz, sobre a paramentação e desparamentação, que são fixados nos setores. Durante a pandemia, a gente precisou trabalhar bastante ele, apesar de ser um esquema que sempre existiu para prevenção das infecções dentro do hospital, né? Principalmente quando existe um paciente com uma doença infecto-contagiosa, que é a sequência certa, né, da paramentação. Então, inicialmente eu higienizo as minhas mãos, visto o avental, coloco a máscara, coloco o face shield, o gorro e por último eu calço as luvas e aí eu entro dentro do meu isolamento. E a desparamentação está muito relacionada à contaminação dos profissionais, né? Então, se eu me desparamentar de maneira adequada, eu posso facilmente me contaminar. A sequência ideal, então, eu retiro as minhas luvas, higienizo as minhas mãos, retiro o avental, higienizo novamente as minhas mãos, retiro o gorro, higienizo as minhas mãos, retiro o face shield ou óculos, a máscara e higienizo as minhas mãos novamente. E isso faz com que eu previna, eu tenha uma segurança e não me contamine com o micro-organismo do paciente que está em isolamento, tá? Esse é o slide principal, né, dessas orientações que a CCH dá, que são os 5 momentos para a higienização das mãos. A gente fala que esse quadro ele é implantado no mundo todo, né? Foi a Organização Mundial da Saúde que fez esse esquema e é muito simples, né? Mas a gente acaba esquecendo no dia a dia. Mas a gente conseguindo colocar em prática esses 5 momentos para a higienização das mãos, a gente consegue salvar uma vida, né? A gente consegue evitar muitas infecções dentro do hospital. E quais que são esses 5 momentos? O primeiro, que é antes do contato com o paciente, antes dos procedimentos assépticos, é o segundo momento. Reparem que esses 2 primeiros momentos eles estão voltados para o paciente, né? Então, isso quer dizer que eu higienizando minhas mãos nesses 2 primeiros momentos, eu evito de levar qualquer contaminação para o meu paciente. Em seguida, eu tenho, após o risco de exposição a fluidos orgânicos, após o contato com o paciente ou após o contato com o ambiente que envolve o meu doente, né? Esses momentos, eu evito de levar qualquer contaminação desse paciente que eu estou cuidando para os demais pacientes, tá bom? Então, eu preciso muito me policiar, eu enquanto profissional, para que eu higienize as minhas mãos dentro desses 5 momentos, tá?
E aí, falando do processo de higienização das mãos propriamente dito. Nós temos duas técnicas de higienização das mãos, né? Que uma é a higienização simples das mãos, a outra é a fricção de antisséptico nas mãos, que é a preparação alcoólica. Temos a antisepsia cirúrgica também, o preparo pré-operatório das mãos. A eficácia da higienização das mãos depende da duração e da técnica empregada. Tá? E é muito importante entender que antes de iniciar qualquer uma dessas técnicas é necessário retirar joias, anéis, pulseira, relógio, pois sob tais objetos podem acumular-se micro-organismos. Vamos falar então da higienização simples das mãos. A higienização simples das mãos, é a higienização que a gente realiza com o sabonete neutro. A gente utiliza o sabonete neutro, a gente utiliza o papel toalha, ela tem em torno de duração de 40 a 60 segundos, né? E eu vou sempre precisar de uma pia para que ocorra essa higienização das mãos, né? Em seguida, eu tenho a fricção com antisséptico. A duração é de 20 a 30 segundos, né? Eu tenho condições de ter a preparação alcoólica mais próxima da unidade do meu paciente, né? Então, a preparação alcoólica, ela veio para que os 5 momentos da higienização das mãos, ele seja possível. Imagine vocês, como é que eu ia tornar possível os 5 momentos da higienização das mãos se eu tivesse que sair toda hora do leito para lavar minha mão? Porque nem todo leito eu tenho a pia próxima a esse paciente. Então, a preparação alcoólica veio para tornar os 5 momentos da higienização das mãos possível, né? Não existe efetividade maior ou menor entre a higienização com o álcool ou com o sabonete neutro, né? Ambas são efetivas, ambas são seguras e eu só vou optar por higienizar minhas mãos com sabonete neutro se eu tiver sujidade aparente nas minhas mãos. Se eu não tiver sujidade aparente, eu posso utilizar o álcool gel quantas vezes forem necessárias, tá? Aqui então eu chamo a atenção de vocês para a técnica, que é a mesma tanto para a higienização das mãos simples quanto com a preparação alcoólica, né? Eu coloco uma quantidade suficiente da preparação nas mãos, eu esfrego as palmas das mãos uma na outra, palma direita sobre o dorso esquerdo com os dedos entrelaçados e vice-versa, as palmas das mãos com dedos entrelaçados, parte de trás dos dedos nas palmas opostas com dedos entrelaçados, esfregue o polegar esquerdo em sentido rotativo, entrelaçado na palma direita, vice-versa. Esfregue rotativamente para trás e para frente os dedos da mão direita na palma da mão esquerda e vice-versa. E uma vez secas, as suas mãos estarão seguras, tá? Então, essa é a técnica para ambas as técnicas de higienização das mãos. Aqui está falando da técnica antisepsia cirúrgica, o preparo pré-operatório das mãos, né, que tem como objetivo eliminar a microbiota transitória da pele e reduzir a microbiota residente, além de proporcionar efeito residual na pele do profissional. E um dos principais benefícios dessa implantação, aqui na Santa Casa a gente utiliza, quando eu falo de implantação, a gente não usa mais aquelas escovinhas, né, com iodo, com clorexidina, com PVPI, tá? A gente utiliza o álcool também para a higienização antisséptica das mãos. Então, ela tem uma redução significativa de custos, ela tem uma redução na geração de resíduos, uma redução de consumo d'água e tem também a proteção da pele dos profissionais. Essa é a técnica, geralmente é utilizada utilizada nos centros cirúrgicos, nos setores para inserção de catéteres, centro obstétrico, tá? E é isso, pessoal. O que a CCIH tem para passar para vocês mais relevante, para que vocês sejam inseridos aí no dia a dia do hospital, são essas informações, tá? A gente deseja
um ótimo estágio a todos, uma ótima estadia no hospital. Sejam vocês todos muito bem-vindos, estamos sempre à disposição, tá bom? Muito obrigada.